Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Hoje nós vamos falar sobre Jaime I, o Príncipe de Trindade. É a ilha de Trindade aqui no Atlântico Sul do país. E esse cara, o Jaime Aloysius Harden, nasceu em 1854 em São Francisco, nos Estados Unidos. Ainda criança, ele se mudou para a França, onde recebeu educação militar na Academia de Saint-Cyr, uma das mais prestigiadas do país. Além de militar, tornou-se jornalista, romancista e editor de jornais. Era um homem extremamente ambicioso, participou de diversos duelos, se envolveu em vários escândalos políticos e sonhava em entrar para a história. Após se casar com uma herdeira americana muito rica, passou a vida viajando pelo mundo. Foi durante uma dessas viagens que ele descobriu a ilha de Trindade. Em 1895, ele, na viagem, a gente pode chamar de uma viagem de lua de mel, ele descobriu a ilha de Trindade, aqui na costa brasileira. A ilha fica a cerca de 1.160 quilômetros da costa do Espírito Santo. É uma pequena ilha vulcânica, montanhosa, extremamente isolada. Na época, praticamente desocupada. Só existia uma praga de cabras que só foi resolvido isso só no século XX. O Harden, que também era conhecido como Harden Ricken, acreditou que a ilha estava abandonada, sem dono, terras nulis. Na realidade, Portugal já havia reivindicado a Ilha Trindade desde o século XVI. Mas para ele não estava nem aí. Sem pedir autorização a ninguém, Harden, ele anunciou: a partir de hoje, esta ilha é um país independente. Ele adotou o título de Sua Alteza Sereníssima Jaime I, Príncipe de Trinidad. Curiosamente, ele preferiu usar Trinidad em espanhol ao invés de Trindade, porque, como americano, ele acreditava que aqui todo mundo falava espanhol. Seu projeto era até surpreendente e bem elaborado. Ele criou uma bandeira nacional, um brasão de armas, a ordem de cavalaria chamada a Cruz de Trindade, selos postais, títulos públicos para financiar o novo Estado, um escritório diplomático em Nova York, ministros e representantes diplomáticos, tal qual Galvez, e também como nós vimos na República de Cunani. Na cabeça dele, o país seria uma monarquia comandada por ele e com poderes praticamente absolutos. Enquanto o Harden fazia planos para, como potência, né? Ele queria a ilha fosse uma grande potência, trazer colonos. E para trazer esses colonos, Jaime I, ele incentivava, dizendo que havia um tesouro escondido ali, que piratas colocaram ali um tesouro que saiu da América Espanhola e foi roubado no meio do caminho. Então, um colono que descobrisse o tesouro e ficasse ali por um ano seria cidadão do Principado. Só que em 1895, navios britânicos ocuparam a ilha. O Jaime I estava em Nova York, ele não estava no presente. Na verdade, ele nunca pisou na ilha. Ele fazia isso tudo de Nova York. E da noite para o dia, seu sonho acabou. O governo britânico pretendia instalar cabos telegráficos que ligariam a África à América, principalmente na região do Rio da Prata. O governo brasileiro apresentou documentos históricos demonstrando que Portugal havia descoberto e reivindicado a ilha. Mas os britânicos não estavam nem aí. Depois de negociações com o Reino Unido, o Brasil ele tentou de várias formas, de vias diplomáticas, para tentar reverter isso. O Brasil estava ainda na Primeira República, era o primeiro presidente civil. E o nosso primeiro presidente civil, ele herdou da antiga República da Espada crises horrorosas, um encilhamento que veio, né, com Rui Barbosa, que destruiu a economia brasileira, a revolta da esquadra, que acabou com a esquadra brasileira. Nós não tínhamos navio nem pessoal, então não tinha como enfrentar o Império Britânico. Os britânicos também não estavam lá
muito bem não, porque eles estavam numa crise entre as Guianas. A Guiana francesa e a Guiana inglesa estavam com uma reivindicação também de fronteiras. Eles estavam enfrentando essa crise aqui no Brasil e o Brasil nem ligava para o Jaime, ele nem lembrava que esse cara existia. Quando a notícia dessa declaração de independência da ilha, o Jaime I ele mandou algumas cartas para vários países pedindo que os países reconhecessem o Principado, mas ninguém deu bola. A Inglaterra não deu bola, a Suíça também não deu bola. Ele tentou enviar cartas, como nós já vimos, tanto em Cunani como na República do Acre. O selo era importante nisso. Quando um país manda a correspondência para o outro, quer dizer que esse país existe. Então o Jaime I, ele tentou, ele ficou fulo da vida lá em Nova York. E essas negociações entre Brasil e Inglaterra continuaram. E o Brasil teve um apoio não só dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não queriam uma bagunça entre Inglaterra e França aqui no quintal americano. Então o presidente americano já tinha posto a esquadra americana em alerta para evitar qualquer conflito no Atlântico Sul. Os ingleses também não queriam uma encrenca com o governo americano, nem tampouco com o Brasil, que era considerado um parceiro não só econômico, como um parceiro estratégico. E os cabos telegráficos poderiam ser colocados de outra forma, ligando o Rio da Prata de tecnologias mais modernas para a época, né? Então eles preferiram aceitar as reivindicações brasileiras, porque o Brasil, com a ajuda de Portugal, que era o antigo dono da ilha, que mostrou que a ilha pertencia ao Brasil. Portugal tinha descoberto, mas com a independência do Brasil, a ilha passava para o Estado brasileiro. Portugal tinha autorizado isso. Então os ingleses ficaram sem argumento. E Jaime I ficou sem a ilha, porque em 1897 o Brasil instalou um marco oficial na ilha para reivindicar essa posse. Hoje a ilha é administrada pela Marinha do Brasil, que mantém uma presença permanente no local e deu um jeito nos verdadeiros invasores, que eram as cabras. Conseguiu exterminar essa praga e a ilha está voltando à sua forma natural, que era uma ilha bem verde. Sem território, sem reconhecimento internacional e ridicularizado pela imprensa, Jaime I entrou numa profunda depressão. Tentou recuperar a sua fortuna, que ele acabou dilapidando isso tudo. Ele foi para o Texas e depois foi para o México. Ele tentou vender terras no México, mas não deu certo. Ele voltou para El Paso e em fevereiro de 1898, com 43 anos, ele morreu. Ele tinha ingerido uma dose muito grande de morfina e faleceu ali no Texas, no anonimato, esquecido. E pouca gente lembra do príncipe Jaime I de Trindade. É uma história interessante, é uma história típica do século XIX, na era dos impérios, e espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.